Se esse vídeo chegou até você é porque você quer mudar de vida. Olá, meu nome é Adriana Albuquerque, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui para te falar como que eu mudei de vida através da atividade física. Talvez você esteja se sentindo meio perdido na vida, estagnado, sem ter sentido, né? E se sentindo meio cansado, meio desanimado. Já acorda cansado, se sente triste e raramente fica feliz com alguma coisa. Por muitos momentos eu me sentia assim também. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de atividade física. Até mesmo na minha infância, né? Eu nasci nos anos 90 ali. E na minha infância não tinha tanta influência do celular como tem hoje em dia, né? Da tecnologia. Então, as formas de brincar eram na rua mesmo, utilizando o corpo, utilizando muito da motricidade. Então, eu sempre gostei muito de atividade física e sempre entendi a importância dela na minha vida. Claro que antes, assim, eu não pensava sobre isso, né? Mas eu sentia que eu ficava bem com uma atividade, com um movimento. Então, eu sempre fui essa pessoa que gostou de se movimentar, talvez aí por conta de influências geracionais, mas enfim, né? Desde criança que eu prezo muito pelo movimento do meu corpo, por me manter sempre na ativa. Então, várias vezes eu recorri à atividade física como uma maneira de resgatar a mim mesma. Até porque, né, a atividade física traz muitos benefícios e aí muita gente conhece, né, reconhece alguns desses benefícios que são a melhora da coordenação motora, a melhora da memória, produz novos neurônios, né, libera diversas substâncias, melhora a aprendizagem, melhora a memória, melhora seu estado de alerta, sua concentração. Então, existem muitos benefícios na atividade física e isso ninguém pode negar, né? E eu tive momentos em que eu tive muito, assim, momentos depressivos, né? De não ter vontade de fazer nada, não tinha vontade nem de levantar da cama, muitas vezes. E um desses momentos foi na época que eu fazia faculdade, porque eu estava muito sobrecarregada, era muito trabalho, era muito estágio para fazer. E aí o ápice do meu dia era chegar em casa e dormir. Então eu tive esses momentos de estar mais depressiva, né? E utilizei da atividade física para poder me recuperar. Então, nessa época da faculdade, eu comecei a fazer exercícios em casa, com os meus sobrinhos. Eu tenho 6 sobrinhos, né? E aí eu decidi fazer isso por mim, porque eu sabia, né? Eu conhecia os benefícios da atividade física. E eu sabia que isso ia me fazer bem. Então eu comecei a fazer esses exercícios em casa com os meus sobrinhos. E aí a gente fazia 2, 3 vezes por semana. Eu lembro que até eles levavam como se fosse uma brincadeira, né? E aí aqui tá a primeira dica que eu te dou. Arrume companhia, porque eu sei que é difícil, gente. No início é muito difícil você fazer, você começar, você ter a motivação para continuar fazendo. E então, assim, se você tiver uma companhia, facilita muito, né? Eu tô falando pela experiência própria. Não é obrigado você ter uma companhia, né? Você pode fazer isso sozinho, por você mesmo. É claro que tem que vir de você, né? A vontade, né? A força de vontade precisa vir de dentro de você, mas eu estou falando aqui como uma experiência própria que me ajudou muito essa questão da companhia. E aí, chegou na época da pandemia, eu me senti também da mesma forma, né? Eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada. Eu queria ficar só deitada, não tinha vontade para nada. E mais uma vez eu identifiquei que eu estava entrando nesse lugar, né, de estar mais
triste. E, como sempre, né, a atividade física foi o recurso que eu utilizei para poder me recuperar. E aí, né, nessa época da pandemia, eu comecei a fazer caminhada com a minha mãe. Aí eu utilizei mais uma vez esse recurso, né, da companhia para poder conseguir continuar. E aí a gente ia conversando, né, a gente fazia o percurso, quando via já tinha terminado. Então, procure, se estiver muito difícil, procure alguma companhia para te ajudar nesse início, para você manter essa constância. Mas o que acontece? Como eu fazia isso de forma assim, em períodos em que eu estava mais precisando, isso era muito finito, né? Tinha um começo, meio e fim. Né? Eu começava a fazer, aí continuava, melhorava, até que um certo tempo eu deixava de fazer. E aí daí que eu venho com a segunda dica, que é torne isso um estilo de vida. Por quê? Porque senão você vai ficar voltando para a estaca zero o tempo todo, como era nesse caso que eu estou falando, né? Porque eu começava a fazer, eu sempre soube a importância, eu sempre soube o que me fazia bem, mas eu não mantinha por muito tempo, né? Eu ficava só até eu melhorar um pouco, e aí parava de fazer. E aí foi quando eu comecei na musculação, que foi no ano de 2022, comecei a fazer musculação, e desde então nunca mais parei, né? A gente está em 2025 e eu não parei mais de fazer, porque isso se tornou um hábito, um estilo de vida. Então hoje a musculação, o exercício físico faz parte da minha rotina. É uma prioridade para mim. Então não é só uma coisa que eu estou fazendo como se fosse um tratamento ou um remédio por um curto período, né, para poder melhorar. É algo que eu faço até mesmo para prevenir que outras coisas, outras doenças, outras coisas aconteçam comigo. Então, realmente se tornou um estilo de vida e isso ajuda muito a você se manter constante aí, porque a atividade física é algo essencial na nossa vida. Então, a gente não pode parar de fazer porque nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Querendo ou não, a gente vai estar se movimentando durante a rotina, né, para diversas coisas. E o ideal sempre é a gente procurar um meio de trabalhar esse condicionamento, seja o condicionamento físico, né, de resistência, ou a força, ou coordenação motora, tudo isso a gente precisa trabalhar para melhorar nossa qualidade de vida, para melhorar nosso dia a dia. E o nosso cérebro, gente, ele não quer que a gente fique desconfortável, então ele sempre vai preferir que a gente tenha prazeres imediatos. E vai ficar enganando a gente o tempo todo para que a gente tenha, né? Ele quer que a gente se sinta bem ali imediatamente, né? A satisfação imediata. E aí por isso a gente acaba comendo coisas ultrapalatáveis que na hora dali gera um prazer, porque você está comendo uma coisa gostosa. Mas se você fizer disso o estilo da sua vida, se você comer isso todos os dias, a gente sabe que no futuro isso pode gerar problemas, né, no coração, problemas no colesterol. Então, não é assim benéfico, né? É prazeroso, sim, mas a gente não pode confundir o prazer com o benefício. Às vezes você está ali tendo um prazer imediato, mas que a longo prazo isso vai te prejudicar. Então, a gente precisa ensinar o nosso cérebro que os desconfortos, muitas vezes eles são necessários no momento para que futuramente você colha os frutos disso, né, deste sacrifício, deste desconforto que você está sentindo ali. Seja para levantar da cama, quando você queria ficar deitado, né? Seu cérebro quer que você fique descansando, que você fique confortável ali. Mas você tem que enfrentar, né? Você tem que arcar com esse compromisso com você mesmo. E assim, mesmo quando você não está com vontade, porque isso é o que vai te fazer ter saúde, que vai ser benéfico para você a longo prazo, para você envelhecer bem.
e para você ter essa qualidade de vida no futuro. Então a atividade é isso, ela te ajuda a suportar os processos que vão te dar esses benefícios a longo prazo. Não é imediato o prazer, mas também a atividade física gera um prazer. No início é o mais difícil mesmo, mas com o tempo você já vai vendo, né? Vai vendo os resultados, seja esteticamente falando, né? Você começa a gostar mais do seu corpo, né? Ter uma autoestima melhor. E também no seu condicionamento, você melhora a sua capacidade cardíaca, por exemplo, melhora seu condicionamento respiratório, melhora a sua força. Você vai percebendo esse tipo de progresso ao longo do tempo, né? Quando você continua fazendo, você vai vendo que você vai evoluindo. Mas para isso você precisa começar de algum lugar. Sabe aquilo que está viralizando agora, que é um meme, eu acho? Que é primeiro você começa, depois você melhora. E isso é muito válido, né? É isso mesmo que você tem que fazer. Porque nada que você começar, você vai começar com excelência. Então, se você é novo em algo, é claro que você vai ser ruim nisso. Então, daí que vem a terceira dica, que é não espere o momento certo. Vai lá e faz. Não tem essa de esperar, vou começar segunda-feira, ou vou começar em janeiro. Vou esperar meu tênis chegar, vou comprar um tênis. Não tem isso, gente. Isso tudo são coisas que a gente inventa, a gente coloca significado para essas coisas. Então, você não precisa ter o momento ideal para começar a fazer essa atividade física, não precisa ser um dia específico. Você tem que começar com o que você tem no momento. Então, você vai começar. Esse vídeo aqui é um sinal para você, é o sinal que você precisava para você começar, tá bom? Você vai começar hoje mesmo ou então amanhã. São os prazos que eu te dou para começar. Mas amanhã, você está assistindo esse vídeo na quinta-feira, amanhã é sexta, não vou começar. Não tem essa. Vai começar, porque os dias são a gente que coloca o significado para eles, né? A gente que inventou tudo isso. Então, o nosso corpo não entende que dia que é, ele simplesmente responde aos estímulos que a gente fornece a ele. E aí a gente vai fazer dessa forma, assim. Você vai começar, não espere o momento certo, não espere o dia, não espere a roupa, o tênis certo para você fazer. Se você não tem tênis novo, vai com o que você tem em casa mesmo, vai com um All-Star. Não tem uma roupa de ginástica, coloca a roupa mais leve que você tem em casa, tá? Não precisa esperar a próxima semana para começar. Amanhã mesmo você já começa. Vou te dar esse dia hoje para você se preparar. Amanhã você já vai escolher ali que roupa que você vai, o que você tiver em casa, e amanhã você começa. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, sei lá o que for. Não precisa também, gente. Vai caminhar no parque, vai caminhar numa praça. O importante é você começar. E aí, com o tempo, depois que você começa, você vai melhorando. Você vai atribuindo aí novos significados, ganhando mais condicionamento, adquirindo ferramentas. E aí você vai conhecendo o seu corpo, você vai vendo o que você precisa, o que te motiva, né? Assim, precisa fazer algum ajuste na alimentação, mas assim, a atividade física é o primeiro passo. Assim, é o que eu acredito que a atividade física vai mudar todos os aspectos da sua vida, porque começa com o movimento, né? Você se movimenta e as outras coisas vão se alinhando. Por isso que eu acredito que esse é o primeiro passo para você mudar todos os aspectos da sua vida. Então, gente, um resumo de tudo que eu falei aqui. A atividade física mudou a minha vida e pode mudar a sua também, porque ela vai melhorar a sua relação com o seu próprio corpo. Aí você vai ter mais autoestima, mais autoconfiança, você vai se comprometer consigo mesmo. Consequentemente, você vai passar a valorizar mais as outras pessoas, vai ter mais compromisso também com os outros. O que isso vai gerar?
vai gerar uma melhora nas suas relações, nos seus relacionamentos, né? Seja com o namorado, namorada, com os amigos, com sua família. Melhora a sua concentração, então vai melhorar mais aí a capacidade que você tem de estudar, de ler um livro, e vai melhorar a sua capacidade de suportar desconfortos necessários para que você tenha benefícios a longo prazo, né? Então isso vai te ajudar também em outras áreas da vida, como por exemplo, a melhorar a sua vida financeira, né? Porque aí você vai abrir mão de comprar algo que te traria um prazer ali, né? Eu sei, né, que é muito bom você comprar algo que você deseja, mas aí você suporta esse desconforto e aí você economiza dinheiro, você investe. Isso, consequentemente, vai te dar um retorno no futuro, né? E através da atividade física você melhora também isso. Então, gente, a atividade física, ela pode sim ser o primeiro passo para você mudar a sua vida, você sair da estagnação, você melhorar o seu humor e tudo isso que eu te falei aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E se você tem alguma sugestão, tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. E obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!